a gente vai chamar o Carlos Carone para falar sobre que é a coluna que eu tenho mais lido no Metrópolis atualmente. Carone, você e a Mirelle estão muito de parabéns. A coluna na mira está excelente. Eu já abro o portal, eu antes abria para trabalhar, porque eu trabalho aqui, mas agora eu abro para ler vocês. Ó, primeiro te dar parabéns, porque tá incrível a coluna. Acessem a coluna na mira. Muito obrigado, Rafa. Obrigado a todos que estão assistindo. A coluna, como não poderia deixar de ser, fez uma cobertura muito pesada, muito massiva durante a deflagração dessa operação da Polícia Federal hoje, né, que cumpriu 41 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, para desarticular, né, um esquema milionário de corrupção envolvendo contratos feitos com gráficas que imprimem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. E esse esquema criminoso estava encravado, estava incrustado no Enem, no INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos Educacionais, há pelo menos 8 anos. Pelo menos entre 2010 e 2018, há pelo menos 8 anos. E a Polícia Federal começou essas investigações e conseguiu identificar que havia um favorecimento ilícito, levando em consideração a inexigibilidade dos processos licitatórios para aplicação dessas provas, né? Principalmente no que diz respeito ao fato de das empresas imprimirem, né? Então, o pulo do gato do esquema criminoso era justamente nesses contratos que geriam as provas no que diz respeito à impressão delas, né? E assim, vocês não foram só na operação em si, que chamou a Operação Bancarrota, né? Ainda teve, durante essa descoberta, que a corrupção bancou uma Ferrari e um Porsche do filho de uma servidora do INEP, não é isso? Na verdade, essa servidora, ela, em 2018, ocupava o cargo de diretora de gestão e planejamento, né, do INEP, né? E ela fazia os acordos com as empresas e a Polícia Federal suspeita que, nesse período, ela tenha faturado pelo menos 5 milhões de reais em termos de comissão, de comissionamento pela facilitação no momento de firmar esses contratos com a inexigibilidade de licitação, né? O nome dela é Eunice Santos. Ela tem uma casa aqui em Brasília, na Asa Norte, que foi alvo de mandado de busca e apreensão, apesar dela estar atualmente morando em São Paulo e circulando com uma Mercedes lá. Os investigadores identificaram que o filho dela comprou uma Ferrari e uma Porsche Cayenne, né, apesar dele não ter renda, e ela ser uma servidora que recebe cerca de R$ 7.200 brutos no contra-cheque, ou seja, sem a mínima possibilidade de comprar um carro aí que varia entre 800 e 1 milhão de reais, né? Então, os policiais federais agora, depois de terem cumprido esses 41 mandatos, terem apreendido uma série de produtos de prova, vão dar continuidade às investigações. De qualquer forma, é importante a gente citar que os contratos sobre investigação da bancarrota totalizaram pelo menos 880 milhões que foram pagos pelos cofres públicos desde 2010, né? Desses 880 milhões, a polícia estima que pelo menos 130 foram superfaturados justamente para o pagamento dessa comissão da organização criminosa, né? E, Carone, você acha que foram esses gastos em excesso que levaram a Polícia Federal a ficar de olho nessa servidora? Como é que eles chegaram até ela? Houve uma série de denúncias, porque o enriquecimento ilícito, na maioria, envolvendo a maioria de servidores, há aquela questão da ostentação. Você vê uma servidora que ganha R$ 7.000 no contra-cheque, ela circular de Mercedes e o filho de Ferrari, de Porsche, isso chama muita atenção, né? Então, quando você se debruça, faz uma auditoria um pouco mais apurada, você consegue chegar a essas informações, né? E a Polícia Federal conseguiu amarrar bem a investigação e conseguiu materializar que havia, sim, um esquema criminoso dentro do INEP que favorecia alguns servidores e alguns empresários envolvidos com essa licitação envolvendo sobre impressão de provas, né?